Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Pode Me Deixar Ser Mulher. Esse programa tem a iniciativa do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte e da Rádio Capital. Nós estamos aqui com os nossos colaboradores que foram muito bem-vindos e nos ajudam a manter esse projeto que é para o universo feminino. Nós temos a Ornata Joalheiros, a Carícia Moda Íntima, Instituto Doutora Gabriele Valério e o Empório 3S. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, linda, maravilhosa, mãe fresquinha, né? Mas eu vou deixar para ela falar quem que é Aline Rezende. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Anne. É um prazer muito, muito grande estar aqui com você. Um convite que eu recebi com tanto carinho. Levei um susto quando você me ligou, me convidando. Mas, assim, foi uma honra receber o convite. É uma honra estar aqui também hoje contigo, tá? Eu sou a Aline Rezende. Sou uma filha amada de Deus. Sou a esposa do Douglas GG, pregador, missionário. Mãe da Lara. E agora a mãe fresquinha do Antônio. Sim, gostosura. E filha do Antônio também. Sou mãe e filha, né, de Antônio. Filha da Eunice, uma mulher que eu admiro e tenho como espelho na minha vida. Enfim, sou tudo aquilo que Deus quer para mim. Bióloga também, né? Vamos puxar a sardinha aqui, bióloga também. Sim, atuo, tenho a profissão, né? Sou formada em biologia, atuo como bióloga, sou fiscal de meio ambiente. Olha também. Estou afastada agora, né, de licença maternidade, então estou até acostumada a falar que eu sou sua mãe. Mas eu sou funcionária pública e trabalho na área ambiental há uns bons anos já. É uma pessoa muito corajosa, viu, gente? Mais pra frente vou falar umas histórias da Aline. Essa cara bonitinha louca. Aqui, ó. Cara ninguém bonitinha, acredita. Delicadinha aí. Tem umas histórias assim, meio... Ninguém acredita o que a biologia nos proporciona. Sim, uma mulher muito corajosa. Como a mulher que ela escolheu para hoje, gente. Hoje nós temos uma conversa, assim, que bastante gente vai se identificar em um ponto, em um outro, né? E eu vou pedir para ela falar qual que é a mulher que ela escolheu e o motivo que ela escolheu essa mulher, né? Qual a mulher que você escolheu da Bíblia, Aline? Olha, quando você me falou, né, que eu precisava escolher a mulher que eu me identificasse, na hora eu fiquei pensando, né, não foi de imediato. Falei, meu Deus, e agora? Na hora, assim, me veio uma, outra, mas eu falei, não, aqui no meu coração já batia inquieta. Inquieta, quem que é inquieta? Marta. E a Marta falou mais forte ao meu coração. Me identifico com a história de Marta, a história de transformação, de fé que a Marta teve, né? Uhum. Então, a gente conhece bastante a história de Marta ali. Eu conhecia, né, bastante a história de Marta através do Evangelho de Lucas, né? Uhum. Pela inquietação ali, até na hora que você me permitir ler um pouquinho sobre ela. Uhum. Mas a hora que você vê a história inteira de Marta, a transformação, aí eu falei, não, é Marta mesmo. É Marta, eu sou puro Marta. Pois é, acho que todo mundo tem um pouquinho de Marta. Então, analisando, estudando, assim, nós chegamos no tema de hoje, que é como se manter na presença de Deus no mundo de Marta. Né? Exatamente. E é essa pergunta assim que a gente já vai começar a falar sobre Marta. Antes de você falar aquela parte que você quer chegar, que foi que Marta chegou, vamos falar um pouquinho do início da Marta, né? Como que chegou a história de Marta. E na conversa que a gente, os estudos assim que a gente foi tendo, foi vendo, é que Jesus era muito íntimo deles, né? Sim. Marta, Maria amigos, e Lázaro, é muito íntimo. E também o que nos relatos tem-se assim, a impressão de que quem era a dona da casa era a Marta, né? A Marta. E é ela que sempre aparecia na frente, era Marta, Jesus é Marta, Marta, depois que vinha Maria e Lázaro.
E como ela falou com Jesus, assim, tem tudo a ver com uma pessoa muito íntima, né? Exatamente. Tipo, chega a dar bronca em Jesus, né? Quem será que dá bronca em Jesus, né? Então, era muito íntima dele e várias vezes que ele passava por Betânia, ele ia para casa deles, né? Se Então, hospedar. era um amor muito grande, assim, entre eles, Amigos né? ali. Eles eram amigos. E a história começa, nós temos lá em Lucas, né? Que Lucas. começa, que Jesus chega para jantar. Vou falar rapidinho, assim, que daí a gente vai entrando nos pontos, né? Jesus chega, ele não chega sozinho, gente, ele chega com mais 12, então, Exatamente. no mínimo 13, né? Eu já imagino a cara de Marta, Jesus entrando com 13 em casa. Não, E com certeza sem avisar, né? Imagina, não, sem avisar, chegando, foi entrando, ela deve ter, 1, 2, 3, 4, meu Deus do céu, a farinha não vai dar, meu Deus do céu, ai, busca água, vai Não, correndo, eu já tô aqui incorporando aqui, já pensando nas situações. Aonde eu vou pôr todo mundo dormir, não é assim? Exatamente. Eu não vou ter prato para todo mundo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? A casa né? tá suja, tá desorganizada. Exatamente, né? E foi entrando, e ela recebeu todos eles em casa, né? Exatamente. E foi correr fazer o serviço. E eis que a bonita da irmã, o que faz? Vai lá. E uma coisa que me chamou a atenção, Aline, foi que na época, o costume da época, as mulheres, elas ficavam para fazer os serviços domésticos, né? Uhum. Então, na realidade do dia era moer o trigo e buscar água, fazer o pão, limpar a casa. E os homens, eles ficavam com a parte de aprender, né? De ficar com os rabinos, aprender a palavra e escutar. E nesse momento que Marta chega na sala, né? Estão todos os apóstolos em volta, Lázaro provavelmente, devia ter mais algumas pessoas ali da vizinhança, né? Ela olha e quem está aos pés de Jesus? A bonita A da irmã. bonita da irmã, que era para estar lavando prato lá, né? Exatamente, ela tá para ajudando. Aí entra um pouco que nós vamos falar um pouquinho também da ousadia de Maria também, né? Sim, dela sim. assentar-se e Jesus permitiu. Se ela estava sentada ali, né? Foi E porque já não deixou, né? E Marta fala: Meu Deus do céu, e agora? Ô, filha, levanta. Não, mas ela não falou com Maria, né? Ela foi com diretamente Jesus. falar com Jesus, chamar a atenção de Jesus, que ousadia, né? Que ousadia também, né? Vamos, gente, vamos se virar, né? E nessa conversa, Jesus se volta para ela, amoroso, né? Mas dá uma chamada nela também, né? Com toda a delicadeza. Com toda a delicadeza do mundo, E amor. falando que Maria tinha ficado com a melhor parte. É interessante nessa parte que, assim, Jesus não repreende Marta por ela estar trabalhando, né? Ela só fala que Maria estava na melhor parte, mas ele não falou para ela não trabalhar, né? Uhum. Não. E assim, quando a ousadia, começo por aí, né? A ousadia de Marta se dirigir a Jesus para cobrar a irmã, né? Que nem você colocou, poderia ela mesma ter chegado à irmã, não, ela já foi lá em cima, ela já foi cobrar quem ia chamar a atenção. E Jesus, então, fala para ela ficou com a melhor parte. Qual que é a melhor? Aquela que ninguém irá tirar. O mundo não vai tirar isso dela, né? A melhor parte não será tirada de Maria. O aprendizado que ela estava vivendo, a presença de Jesus naquele momento. Enquanto Marta estava ali, inquieta, preocupada se o feijão ia dar, onde ia colocar todo mundo para dormir. Ou talvez, até assim, eu entrando um pouco mais na história, Lázaro doente como estava, né, com lepra, e a gente sabe que a lepra tem aquele mau cheiro, então imagina a preocupação dela, a casa talvez não estaria, né, pronta para receber todo mundo, e ela naquela inquietação ali, olhando a irmã dela lá, mas a irmã dela estava onde? Na melhor parte. Na melhor parte. Na melhor parte. Quietinha, escutando os ensinamentos, a conversa ali, aprendendo o que o mundo não vai tirar. A prioridade de Marta, né? Maria e Marta colocaram prioridades diferentes, né? Uhum. E essa questão da prioridade de Marta, por exemplo, quando a gente fala assim, a Marta priorizou, tem uma palavra que eu gostei bastante que falou assim, Marta estava preocupada em alimentar Jesus, só que Jesus estava preocupado em alimentar Maria, né? Exatamente, Então, que lindo. eu achei assim bem bonito isso, né? Que às vezes a gente se preocupa tanto com algumas coisas que a gente deixa mesmo de ver o outro ponto, né?
Eu acho assim, a gente, até na nossa própria correria de dia a dia, colocando até no serviço da igreja, a gente se preocupa tanto em servir, em servir, em servir, aquela inquietação, aquela ânsia de estar ali fazendo tudo, pegando tudo quanto é missão que vem pela frente, e esquece da melhor parte, que é sentir a presença de Jesus. Eu estou servindo, 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 mas realmente estou sentindo. Eu estou perto, eu estou próxima, eu estou ouvindo, eu só estou tentando servir. Servir, servir e servir. Né? Porque Marta, todas as vezes que a gente vai falar dela, a gente sempre lembra de Marta servindo, Marta trabalhando, Marta fazendo algo, né? Sim. Mas e o sentir, e o estar perto, e o alimentar-se de Jesus, né? Essa questão do servir também veio bastante quando, assim... relacionando Marta mesmo com o servir, né? Que, como você está falando. Que muitas vezes a gente... na caminhada da igreja, a gente vai... Às vezes... Eu passo por isso, tá? Eu vou abraçando... Só você? Eu vou abraçando... Nossa, ai, Jesus. Eu já tô assim, falando, meu Deus, né? Mas é uma ânsia de ajudar, que a gente... É um limiar muito estreito, assim, é muito fino o limite entre eu servir o Senhor ou eu servir para o Senhor, né? Exatamente. Tipo assim, esquecer do foco. Então, eu vou fazer o meu melhor, eu quero fazer, pá. Só que muitas vezes a gente esquece para quem a gente está servindo, né? Então, o foco tem que ser sempre naquele a quem servimos, né? Eu tenho que sempre ter o foco a quem eu estou servindo, né? Às vezes eu vou fazendo as coisas e me esqueço disso. Eu falo bastante a questão, muitas vezes, e eu me coloco aí, tá? A gente trocar palco por altar, né? Quer dizer, trocar o altar pelo palco, sacrifício por show, né? Tem. Então, a gente... E é muito fácil isso, porque às vezes a gente está envolvido e na igreja, às vezes eu vejo algumas situações que a pessoa faz as coisas no automático, né? E aí esquece a essência. Exatamente. E assim, é até importante a gente falar, porque assim, como todo mundo, né, conhece um pouquinho do Douglas, sabe, da missão corrida que ele tem da vida, de missão que hoje, né, nós assumimos, né, a missão missionária, né, de estar aí todo final de semana à disposição. E a gente se pega, por muitas vezes, falando sobre isso, para que a gente não deixe o palco tomar conta do altar, né? Uhum. Porque o servir é isso, o servir demais, você se torna um profissional em servir. Sim. Né? E aí você deixa a essência. E isso, como nós vivemos nisso, é um atrás do outro, né? Final de semana atrás de final de semana. Então, nossa oração diária, ele vai estar escutando, ele vai, depois que ele estiver vendo isso aqui, ele vai ver que o que a gente conversa em casa é que isso não pode tomar conta de nós nunca. Não. Porque senão você realmente está servindo ao mundo. Quando você deixa o palco tomar conta, você não está servindo a Deus mais. Você está servindo ao mundo. E aí, com isso, você abre brecha para tantas outras coisas. Então, a vanglória, né? Quando a gente fala sempre tirou a palavra da minha boca. A vanglória, meu Deus, como a gente tem que cuidar da vanglória. E ele fala que eu sou sempre o termômetro dele. A hora que ele chega de uma pregação, ele fala assim, nossa, amor, foi boa, né? Eu falei... Ai, coitado. Eu sou muito crítica. Eu falo, foi, mas não foi você, né? Então, baixa a tua bola. Eu sempre falo assim, então baixa a tua bola, que não foi você. E aí, quando não é, também eu falo, nossa, amor, faltou aquele, né? Faltou um pouquinho mais de você ali. Então, a gente tem esse equilíbrio para não deixar o quê? A vanglória. Sim. A vanglória, o orgulho, o ego. O ego. Mas é muito difícil. Eu sirvo... não é fácil. É uma luta diária. É uma luta diária. E a gente se cobra muito, né? Uhum. Quando a gente... eu sempre dou exemplo aqui do Salmo, que eu não é que eu não curto, eu não tenho muita coragem, né? Mas quando eu vou, eu me sinto assim muito mal. Mas, Senhor, eu tô cantando pro Senhor, mas não tem jeito. É muito difícil essa questão da gente separar, né? Sim. E no caso de Marta aqui, ela esqueceu de ver para quem que ela estava cozinhando, né? Ela perdeu a oportunidade
de ter Exatamente. ficado também aos pés de Jesus, né? A quem ia cozinhar, não sei, iam passar fome. Mas é isso que a gente tem, nós mulheres, né? Ah, mas se eu não fizer, quem vai fazer? É. Era assim a minha visão. Meu Deus, mas é eu só. Se eu não fizer, quem vai fazer? Quem vai fazer? Se eu deixar isso aqui para fazer isso e aquilo, vai ficar. Então a gente vai se atropelando aí entre. Colocando agora na minha vida, né? Colocando serviço de casa, serviço na prefeitura, que eu trabalho na prefeitura aí de manhã à Organizar tarde. a agenda do Douglas. Aí entrou o Douglas. Aí entrou toda se a minha vida já era corrida, entrou o Douglas. Pronto. Cada dia num canto. Triplicou. Então, assim, e você só vai pensando nisso. Na organização, precisa organizar isso e aquilo. Meu Deus, e se eu falhar, o que vão falar? Não, e se passarem aqui em casa e minha casa não estiver organizada, o que vão falar? E o que vão pensar se eu não fizer isso, aquilo? Então, assim, eu via muito esse julgamento. Meu Deus, que a gente recebe muitas pessoas na nossa casa. Muitas, né? E para mim, isso é uma coisa que, nossa, eu preciso estar com a minha casa organizada. E eu não tenho. Quando eu fui lá, tava tudo certinho. E assim, sou eu mesmo, né? Então eu tenho que manter tudo isso. Eu tenho que manter a casa, os filhos, né? Agora com o Antônio também. O serviço que consome a maior parte do tempo, né? No meu trabalho, ali no profissional. E o tempo de oração, né? Você tem que ter esse equilíbrio, tem que ter a Marta e a Maria, né? Caminhando com você. Porque senão você deixa a Marta te sobressair sempre. Sempre, né? Vamos falar agora do início de Marta, da inquietação de Marta. Mas a Maria, que está ali aos pés de Jesus ouvindo, é nós, quando paramos e fala, opa, deixa um pouco de lado esse serviço. Maria não estava nem aí se a casa estava de pernas para o ar, se ia ter comida, se ia ter feijão. Não. Maria deixou tudo e foi sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo. Então, nós mulheres precisamos desse equilíbrio. Precisamos. Não podemos deixar tudo de lado. Mas também precisamos, primeiro, antes de tudo, a prioridade de ter a nossa vida de oração. Sim. Não só de oração, né? Eu vejo também a questão de Marta, quando a gente troca o serviço, não só o serviço dentro de casa, o serviço fora, ou até mesmo o servir na igreja, quando a gente coloca isso acima da família, né? Sim. Então, não só o trabalho fora, mas, né? Eu me policio bastante, porque a cobrança, assim, algumas vezes já veio de casa, falou, tá indo muito para a igreja, né? Isso também é Marta, né? Priorizar uma coisa só. Então, a gente tem que lembrar, nós que somos casadas, né? Temos família, que a nossa igreja é nossa casa, nossa primeira missão é lá dentro, né? Então, a gente tem que ser Marta, Maria lá dentro também, mais Maria muitas vezes, né? Sim. Do que Marta, né? E ontem, falando, né, já que a gente entrou nesse assunto, falar algo legal que nós fizemos ontem. Ontem, eu e o Douglas, nós estávamos assim, os dois, no pico. Eu olhava para ele, ele estava lá, cabisbaixo, e eu cheia de coisa, mas cheia. Então, assim, muito sobrecarregada, muito sobrecarregada. Aí chegou um ponto que nós pegamos o carro e falamos, vamos sair. Saímos assim, sem rumo, para a gente poder conversar e acalmar o outro, né? Que a gente faz muito isso, ali conversando e tudo mais. E foi na hora que a gente entrou nisso daí. Ó, a gente fala do nosso trabalho, da missão, na hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Porque nós vivemos isso. E nós temos uma menina dentro de casa, nós temos a Lara que precisa de nós ali, precisa da nossa atenção. Então, a Lara chega da escola, ela tem lá o vôlei, as obrigações dela, mas ela não quer ficar escutando só isso, né? Então não é sadio. Coisas, então, né? assim, não que não seja sadio no intuito da conversa sadia, mas ela quer falar de outras coisas, né? A vida dela está acontecendo paralelo a isso, tudo que a gente está vivendo, a vida dela, né, está acontecendo também. E ontem foi o que nós combinamos, nós vamos chegar em casa, mudamos todo o cronograma, porque eu tenho tudo no cronograma que a gente vai fazer. Marta. Aí mudamos o cronograma. Aí entrou Maria na ação através do Douglas. Nós vamos chegar em casa hoje. Eu vou para a cozinha, vou fazer a janta com a Lara. Eu vou ficar com o Antônio ali, né, que precisava dar banho e tal. E você, né, a gente precisava finalizar algumas coisas ali e tal.
E foi um momento tão gostoso que há tempos a gente não tinha. A Lara brincando, pulava no pescoço dele, os dois cozinhando junto, e eu ali perto, e o Antônio brincando. E às vezes são coisas... Ele olhou pra mim e falou assim, fazia tempo, né? Eu falei, olha, fazia tanto tempo que a gente não tinha um momento tão simples, né? Mas tão gostoso de viver em família. Por quê? Porque o Marta preocupado. Sim. É muita coisa, é uma sobrecarga muito grande do dia a dia e parece que não tem fim, né? Então, assim, acaba uma coisa, já tem outra ali, mas paralelo a isso tem a sua vida de família, tem sua família acontecendo ali. A sociedade hoje, ela nos força a ter essas milhões de atividades, Exatamente. né? Então, ela força a gente. Eu falo, meu Deus, como que as pessoas viviam antes, né? Que não tinham tudo isso. E hoje, quanto mais a gente tem, mais... Sentado na calçada, conversando. Exatamente. Ninguém tinha celular, né? Pois é. Bem... E aí, ontem a gente teve, assim, uma noite, meu Deus, que há tempos a gente não tinha. Fomos dormir, todo mundo ali... Nisso, nessa vivência de família, sem falar, a Lara contando coisas de escola, como foi gostoso. Como foi gostoso. Então, assim, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. E você não entendeu ainda por que você escolheu Marta. Ela chegou aqui e falou, Rosiane, eu falei assim, a gente começou a conversar. Falei, nossa, eu não tinha visto. As mulheres que são escolhidas aqui nossa, eu não tinha visto por esse ponto. Exatamente. Meu Deus, eu sou a Marta da vida do Douglas. Pensando ali. Então, mas é isso mesmo. É bem isso mesmo, né? E a gente vai se identificando, essa questão das mulheres da Bíblia aqui, a gente são surpresas muito boas, assim, que quando a gente para observar, que são mulheres como nós, né? Em outra época, mas as questões, elas são as mesmas, sim. né? E nós que estamos na igreja, nós temos a oportunidade de ficar aos pés de Jesus todos os dias. Todos os dias. Né? Marta teve aquele momento, né? Mas nós temos a oportunidade de estarmos todos os dias. Mas eu não posso ficar sentada lá todos os dias, né? O dia inteiro. O dia inteiro. Mas eu posso estar na minha casa em oração. Isso é muito importante quando a gente eleva os pensamentos a Deus. Eu acho que eu já comentei aqui, eu vi uma pessoa da Canção Nova falando que ela nunca encontrou tanto Deus como ela encontra lavando louça. Porque daí ela tá lavando, e ela disse que odiava lavar louça, agora diz que ela briga para lavar louça, sabe? Porque ela chegou e ela fica concentrada ali, quando ela está lavando louça, ela está meditando. Então, e ela está fazendo o trabalho de Marta e de Maria ao mesmo tempo, ela né? encontrou equilíbrio lavando louça. Exatamente. E não tem como você brigar com a louça se você está falando com Deus. Né? Não tem jeito. Então, é essa questão que Deus, ele precisa estar presente o dia todo. O dia todo. Né? Em todos os momentos. Em todo lugar que você estiver. Se você estiver ali naquele momento sendo a esposa, a dona de casa, Deus precisa estar ali, Jesus tem que estar ali. Se você está ali no seu trabalho, é ali que eles têm que estar também, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento também, né? Porque, às vezes, falta muito, né? Falta. A questão, assim, quando eu vi a Marta, assim, eu falei assim, nossa, né? Pensei, antes de ver, mesmo só da questão do trabalho. Sim. Mas ela também tem uma parte que quando ela fala, Jesus não vai fazer nada, né? Eu tô aqui trabalhando e Maria tá aí sem fazer nada. Então, tem uma visão sobre isso também, que Marta chegou, ela rasgou o coração para Jesus. Ela não foi pra cozinha bicuda, ou ela ficou lá, ai, coitada de mim. Não, ela chegou e falou pro cara, falou assim, né? Eu tô com esse problema aqui, me ajuda a resolver, né? Então, essa questão de Marta, que quando ela tava com problema, ela chegou e entregou pra Jesus, falou, resolve, né? É muito legal, assim, porque você vai falando, vai passando um filme na minha cabeça. E é mais ou menos... Meu Deus, que ninguém me critique por isso. Mas é muito o que eu vivia nas minhas orações com Jesus. Era posso dizer assim, uma intimidade. Senhor, não vai fazer nada? Até quando, né? Tipo assim, na ousadia de falar assim, meu Deus, né? E eu sempre foi as minhas orações. Meu Deus, teve uma vez que eu falei, eu tô falando isso, eu contei isso pro Douglas essa semana. Falei assim, quando foi para eu pedir o meu José, eu cheguei para Jesus assim, nessa marra de Marta. Jesus, pronto, eu não quero mais ninguém. Não é para desviar o meu caminho. Não quero, tá? Não me apresenta mais ninguém. Agora, quando o senhor falar, não é esse, aí, por favor, apresenta, mas vê se anda logo. Piscando, assim, né? Apresenta o certo, né? Eu quero servir, quero estar na caminhada. Mas não demora também, não. Assim, então, assim, muito ousada, né? Não demora muito, não, porque eu também já não quero esperar muito, não.
E foi mais ou menos assim que aconteceu, quando eu conheci o Douglas. Mas tem um pouquinho dessa ousadia, assim, né? Essa intimidade. É intimidade. Não é ousadia, é intimidade. É intimidade. É uma Como intimidade. Marta, a gente vê a intimidade dela com Jesus, porque eles cresceram juntos, né? Então a gente tem que ver Jesus assim, como ele tá comigo todo dia, ele me conhece. Então ele é íntimo meu, eu converso com ele todo dia, então eu posso ter esse diálogo. Eu converso bastante também com ele no carro, pelo retrovisor, olho pro retrovisor, é coisa maluca. Mas a gente conversa. Você chama Jesus para tomar café? Eu chamo ele para conversar, assim. Tomar café não, porque acho que quando não vai dar certo. Quando nós vamos fazer a nossa oração de manhã, na hora do café, todas as vezes eu chamo, Jesus, senta e toma café conosco. Parece que eu vejo ele entrando na porta ali e sentando no nosso banco lá na cozinha e tomando café conosco para começar o dia. Não tem uma vez que nós vamos fechar nossos olhos. É o momento mais íntimo que eu falo que eu tenho com Jesus, a nossa oração da manhã que a gente faz em família ali. E parece que eu vejo Jesus entrando, sentando ali, tomando café conosco. Então, assim, cada um tem seu momento, tem né? Seu momento de intimidade. Um é lavando louça, outro tomando café. Exatamente. Cada um vai buscando. E é muito legal. Então, essa questão da Marta mesmo, essa intimidade é uma intimidade que é boa, né? Sim. A intimidade, né? E outro ponto da Marta também que eu percebi, né? É a questão dela ser a mãezona. Ali não cita ela como mãe, ela é irmã. Mas você pode ver que quem cuidava de tudo era ela, né? Então, assim, o irmão passando pela doença e tudo mais. Então, ela cuidava do irmão, ela cuidava da casa. E também cuidava da outra irmã. Né? Então, além de tudo, ela tinha essa responsabilidade maior de mãe, que colocava ela mais atarefada ainda. Provavelmente o que trazem é que ela era mais velha, a né? Mais velha. A mais velha, né? E a questão, assim, falando um pouquinho de Maria, né? Maria, nós temos uma outra passagem dela que é bem, assim, linda, maravilhosa, que é a do perfume, né? Que ela banha Jesus com o perfume, enxuga com os cabelos, né? Então, ela é bem impulsiva, Maria, né? Dois pontos, assim, bem diferentes entre as duas, né? E depois nós temos a questão da caminhada de Marta, né? Maria já se colocou ali e falou assim, não, meu lugar é aqui. Né? Ela já se encontrou de cara, já né? de cara, falou assim, meu lugar é aqui, dá licença, eu vou ficar aqui, vou ficar com meu Senhor. Marta, ela demorou um pouquinho, ela confiava nele, mas ela demorou um pouquinho. Então, quando a gente lê as passagens de Marta, a gente vê uma evolução na fé dela, né? Uma evolução crescente, que eu acredito que todo mundo, assim, passa por essa evolução conforme vai tendo mais intimidade, né? Sim. E é muito linda essa profissão de fé que ela faz, né? É muito lindo. Você queria falar um pouquinho sobre isso? Eu quero. Quando a gente conversando, eu fui tentar um pouco me encontrar, né? Me encontrar dentro de toda a história de Marta. E quanto mais eu lia, mais eu entendia que eu era a Marta totalmente. Pela transformação também que ela teve na sua caminhada de fé. A gente sempre costuma dizer algo assim, né? Que a conversão, uma conversão verdadeira, ela não pode se dar de um dia para o outro. Né? O seu estalar de dedos, né? Você se dá de um dia para o outro. Mas a sua conversão, ela vem aos poucos. Porque quanto mais você busca, mais você se converte. Então, quanto mais você busca, mais você se converte. E na minha vida foi assim, né? A minha conversão real, assim, se deu na minha gestação. Na minha primeira gestação, quando eu fui mãe solteira, né? Então, naquele momento, eu me converti verdadeiramente. Porque eu me vi muito só. Então, assim, era eu... a história que eu estava passando e Deus, né? Lógico, tive o apoio, enfim, apoio de várias pessoas, tudo mais. Mas para mim era só isso. E eu me via totalmente nos braços de Deus ali, né? Passando o período que eu passei. E a minha conversão começou ali. Então, desde então, né? Na caminhada, fiz meu acampamento. Minha conversão não se deu em acampamento, foi antes. Eu fui para o acampamento, a Lara já tinha 2, 3 anos, acho que era. E comecei a vivenciar, então, uma vida de caminhada na igreja, né? Fiel ali, sempre. E aí você começa a abraçar tudo, né?
Você começou na igreja, não, tá com boa vontade, vamos passar para ela, mais uma e mais. Então, se você começa a caminhar e pegar várias funções ali dentro de acampamento e tal, até que chegou um ponto que eu falei, meu Deus, será que o servir, como a gente comentou, será que o servir está sendo para ego ou realmente o servir para Deus? Enfim, nesse meio tempo aí de caminhada, encontrei nos acampamentos da vida, encontrei o Douglas, o meu gordinho, que no primeiro momento ali já odiei ele, você sabe da história, né? Depois, enfim, nos casamos e tudo mais. E nessa caminhada de transformação, eu falo que eu me vi Marta agora na minha gestação. O confiar inteiramente em Deus, como Marta fez. Marta saiu ali daquela confiança rasa que ela tinha em Jesus ali, por estar com outros pensamentos, outras prioridades, até entrega total quando ela viu, né, a ressurreição do seu irmão. E foi esse período que eu coloquei para mim, assim, quando depois da minha gestação, da minha cesárea, do Antônio, que eu tive um pequeno problema de saúde, grande problema de saúde, que eu não tinha outra saída a não ser acreditar. Então, ali eu olhava para o Douglas vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. E assim, eu de todos, eu fui a que fiquei mais tranquila. Porque eu acreditei totalmente em Deus. Aquele momento, assim, não me passou pela cabeça, falar, não, tô indo para lá, mas eu não vou voltar mais. Em nenhum momento. Eu acreditei na presença real de Deus na minha vida. Eu falei, não, Deus me deu o Antônio, ele tá me dando isso agora, ele não vai tirar. Então, assim, para mim foi a transformação de Marta, que começou com aquela preocupação atarefada, de não colocar Deus como prioridade, até chegar hoje. Então, a Aline de hoje, desde quando o Antônio nasceu, ela tem outra visão, outra cabeça. Ainda continuo com a Marta, né, de inquieta, mas aquela Marta que acredita fala muito mais alto hoje do que há um ano atrás, posso colocar. Há um ano atrás ela já... Em João 15:4, tá? Se permanecemos nele, ele permanecerá em nós, né? Que é a confirmação confirmação. É a confirmação, né? Quando ela fala que ela crê que ele é o Cristo e tudo ele o fará. Tudo. Que ela Jesus ia ressuscitar, porque ela estava acreditando. Jesus vai ressuscitar o meu irmão. Então, assim, eu acho que essa é uma confirmação de fé tão grande. Você quer ler? Lê aí, né? Pega a Bíblia, lê a palavra aí, aonde está, porque hoje quando eu fui estudar assim, eu parei, eu estava fazendo rosário, acabou o rosário, eu sentei e falei, deixa eu pegar a Bíblia aqui e dar uma estudada nessa passagem, e eu me emocionei muito nessa parte. Foi uma parte de João, né? Foi assim, muito forte. Marta diz assim: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas mesmo agora sei que Deus te dará tudo aquilo que pedires. Então ela já sabia. E Jesus disse: teu irmão ressuscitará. Eu sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus afirmou-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Aí Marta responde: sim, Senhor, sim. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Palavra da salvação. Palavra do Senhor. Essa parte aí ficou muito... Eu me emocionei muito a hora que verás a glória, né? Eu achei muito, assim, muito forte essa conversão de Marta mesmo, né? Eu acho que foi a mudança ali. E é muito lindo o que aconteceu com os três e com Jesus, né? A intimidade, assim, a confiança deles, a intimidade, né? Foi muito lindo. A amizade. E a gente tem que se prender aqui a questão da Marta, para a gente sempre ter, assim, o cuidado das prioridades, né? Que Jesus fala, te preocupas com tão poucos, né? Ou por que te preocupas tanto, né?
Então, para realmente a gente focar no que realmente, os presentes que Deus nos deu para a gente conseguir valorizar ou dar atenção naquilo, né? É difícil, não é fácil, mas é o caminho. Mas esse é o caminho, esse que é o foco, né? É isso mesmo, né? A gente tem que sempre se preocupar, se a gente se preocupar, não, a gente tem que sempre analisar se o que está mais importante é o mundo que está na minha vida, né? As coisas do mundo ou é as coisas de Deus. Quando eu falo coisas de Deus, eu estou falando da família, né? Dos relacionamentos, dos amigos, né? Eu tenho que pensar bem. A coisa do mundo é essa. Senão eu não vou comer, não. Mas a gente tem que sempre ter esse equilíbrio, né? É importante a gente... Isso que você disse sobre a família, os amigos, isso é de Deus. Sim, isso é de Deus. Então, às vezes, a gente troca coisas que a gente acha, eu não vou, eu preciso ir em tal, servir em tal lugar e deixa, talvez, um aniversário importante na família, deixa uma reunião de amigos que há tanto tempo, né, tá ali, uma reunião saudável, né, para você. E a gente acaba trocando muitas vezes pelo servir. Não estou dizendo que está errado, não é errado, mas você precisa ver aonde está o seu tesouro mesmo. É o tesouro, né? O não para o servir é difícil. Não é fácil, né? Sim. Assim, eu vejo por mim que às vezes é mais fácil falar não para alguém de casa do que falar não para um servir. E olha só, quer dizer... Você se julga, o que Deus vai pensar de você? Nossa, se eu falar não, meu Deus, Exatamente. Deus tá me dando, mas se Deus é o próprio Deus que tá me chamando. Exatamente. A gente coloca Deus quando a pessoa vem fazer um convite para você, foi Deus que te chamou. Ai, meu Deus, aquilo pesa tanto, Senhor. Como que você vai falar não para Deus? Se veio o convite para você é porque você é capaz. Exatamente, não, porque Deus já te capacitou para isso. Nós temos que falar assim, que é nossa função, né? Mas a gente nunca pode esquecer o que é prioridade para a nossa vida, né? Bom, em relação a Maria, a gente já falou, e uma coisa também que me veio uma palavra de Maria foi que ela foi submissa. Sim. Né? Ela foi submissa a Jesus, que com certeza, se Jesus tivesse falado para Maria, vai lá ajudar Marta, ela teria levantado e feito o serviço, né? E o amor dela foi muito grande, foi lindo, né? Assim, a entrega, foi uma entrega e de uma ousadia tremenda, porque só tinham homens, né? A gente imagina na cena ali, uma sala rodeada de homens, e Maria não se importou. Ela só queria ouvir, queria estar aos pés de Jesus. Então ela também foi Ela ousada. gastou um bom dinheiro no perfume. Né? Judas queria que ela desse o perfume, queria o dinheiro. Mas foi bem assim mesmo, né? E em Filipenses, Paulo diz, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Né? Então, depois que tem esse encontro, assim, as coisas do mundo, elas vão perdendo o valor, né? Como Marta, né? Provavelmente depois ela já não estava mais tão preocupada. A gente fala assim que as coisas do mundo vão criando preço e as de Deus vão tendo valor, né? Bem, essa balança vai alterando, vai alterando. É isso mesmo. Mas então, aí a gente falando de Marta, eu queria falar de uma Marta corajosa, né? Audaciosa, né? Falar com Jesus, entrar numa sala cheia de homem, eu vou falar um pouquinho da profissão dessa menina. Alane, eu vou te contar, Alane, o que essa mulher faz. Você acredita que ela sai caçando cobra? Ai, meu Deus! Com a mão, bota em saco e leva, como que é aquela surucucu? Não, qual foi que você tem de todas, já experimentei. Você acredita que essa carinha de... Marta. Não, e a hora que a gente fala, as pessoas não acreditam, mas é o que a biologia nos proporciona, é o amor pela biologia. Eu tenho umas fotos com sucuri também, que o povo meio que arrepia. Olha, eu vou falar a verdade, é algo assim que você se apaixona, apaixona. Eu sou, né, bióloga e trabalho, né, na área ambiental lá no meu município. E lá o povo é muito folgado, vou dizer bem assim, porque assim, apareceu alguma coisa em casa... Chama a Aline. Vamos ligar para a Secretaria de Meio Ambiente. Pode ser o bicho que for. Liga para a Secretaria vir buscar. E eu não era muito de fazer isso. Mas aí eu sempre amei essa questão da coragem de fazer, né?
E aí, quando o meu chefe começou a fazer, ele falou, vou ensinar você como que manuseia e tal. Agora, não, a hora que pode estar chegando a celebridade. Eu não ligo pra ir. Mas tem uma cobra lá no sítio pra buscar. Você acredita isso? Não me deixa pra trás, que eu fico muito nervosa. Eu já vou lá, tem o pegador, a caixinha, eu que busco. No acampamento mesmo, as cobras que aparecem, já chama a Aline. Se alguém matar uma cobra, eu fico muito brava, muito Vocês brava. não estão vendo a cara do Alan, que o Alan tá apavorado. Mas eu fico bonito, muito né? brava, porque assim, não, tadinho, né? Só Os tira bichos dali. gostam da gente. Bióloga, a maioria dos bichos gosta. Eu falo assim, tudo bicho gosta de mim. Chega cachorro, inclusive pernilongo, mosquito da dengue, eles me adoram. Eu não posso chegar, chegou. Não precisa, quem tá perto de mim, não precisa passar repelente, porque eles vêm todos em mim. Quando eu passo repelente, aí todo mundo começa a reclamar. Eu falo que é o batimento do coração, que os bichos eles não tem tanto problema, tem que tomar cuidado. Tem, né? nossa senhora, tem que ter, que nem a gente fala assim, mas meu Deus, tem que ter todo um treinamento, uma capacitação pra isso, não vai pelo amor de Deus. Douglas pega também, né? Não, ixi, Maria. Um dia foi comigo. Eu quero ver isso de perto, porque não sei o que tem, não sei o que tem. Foi bem o dia que a gente foi fazer a soltura de uma surucucu enorme, uma cobra enorme. Aí ele foi junto na beira do rio lá pra gente fazer. Nós capturamos, né? E depois soltamos no lugar certo, né? No habitat certo. E aí ele foi aquele dia, meu Deus do céu, ele tremia só de segurar o celular para filmar. Falei, agora você vai pegar. Não vou, não quero esse trem longe de mim. Ô Pedro, quando eu fui no Amazonas, eu cheguei perto, peguei uma sucuri, né? Ela deu um estrangulamento no meu pescoço, só que tinha alguém segurando a cabeça e o rabo, né? E o Pedro ficou de longe. Eu peguei o jacaré também, o Pedro ficou de longe. Ai, meu Deus do céu. Eu só colocava assim, de longe, ele aparecia na foto. Menina, e você sabe o que é o mais legal? Assim, falando, né? Brincando com essa situação. Eu fui fazer a captura de uma cobra um dia e tava lá no ambiente, né? Numa fábrica, o pessoal tava roçando e essa cobra apareceu. E aquele monte de homem em volta, assim, a 3 metros, 4 metros longe da cobra. E aí liga pro meio ambiente, todo mundo achando que ia chegar um homem pra capturar. Aí chega eu com a minha caixinha e o pegador desse tamanhozinho aqui. Cheguei, falei, gente, agora eu só preciso de alguém, um homem, que venha abrir a caixa pra eu colocar lá dentro. Não apareceu nenhum, vazou todo mundo. Não apareceu nem pra abrir a caixa. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Mas são as histórias, né, que a profissão... Né? Pois é, e é maravilhoso, né? Proporciona pra gente. Porque a gente gosta, né? A gente, aqui a gente fala bastante, como o objetivo do podcast, falar sobre as questões de mulher, né? Essa é meio esquisita. Esquisita não. A gente pode estar e deve estar aonde a gente precisar. Exatamente. Não é? Nada impede que a gente possa fazer coisas assim, né? Que normalmente uma mulher não faria, né? Mas é uma coisa que a gente faz tranquilamente, que a mulher tem essa questão aí que consegue fazer. E aí, já falando de mulher, isso nunca deixou afetar a questão sua em relação a ser mulher, em relação ao seu posicionamento, né? Não, nunca deixou, né? De jeito nenhum. E leva na brincadeira, na seriedade, mas tranquilamente, não, porque é uma coisa que você gosta, né? Lidei muito com isso já, das pessoas falarem, né, que meu Deus, é a Aline, né? Gente, que não ligo não, imagina, é a minha profissão, eu escolhi, né? Exatamente. E amo falar que é para capturar um animal ali, para a gente poder estar devolvendo, é a minha alegria. Pois é, nós temos aqui, Aline, também uma mulher aqui que não tinha medo de cobra, não. Aqui, pé em cima da serpente. Essa daí o vaso está na frente? Vamos tirar aqui o vaso. Essa cobra já é muito... Opa, essa já não dá, não. Já está com a cabeça. Essa é só com ela mesmo. Só com ela, né? A gente tenta afastar os bichinhos, mas esse bichão aí só com ela junto. Só com ela junto. Sem ela, nada feito. Aline, algumas coisas assim aqui no podcast que a gente sempre fala sobre a questão do feminino mesmo, né? Da questão da mulher. E quando a gente já falando de Maria e dessas questões, nossa, você como mulher, como mãe, né? Mãe de uma menina, agora de um menino, filha... missionária, você, assim, o Douglas vai para
todos os tipos de acampamento, né? Até Sim. para não, foi Tocantins, vai para todo Graças lado, a Deus. né? Muito envolvida nisso e ele realmente ele consegue fazer. Uma vez ele falou para mim, eu só consigo fazer tudo isso porque eu tenho a Aline comigo, né? Que senão eu não conseguiria. Ele falou, você não sabe, mas eu não consigo. Se ela não tiver, eu falei, isso é muito importante para a missão dele, que ele é um pregador maravilhoso, transforma vidas assim, né? E você também, né? Por estar com ele, né? Você também participa desse servir dele, da transformação que acontece, né? Dá todo o suporte. Eu costumo dizer para as pessoas, quando elas vêm me perguntar, existe muito aquela indignação, como eu escuto de tudo, né? E absorvo o que é bom para mim. Sim. As pessoas que não fazem muito parte do nosso ciclo falam assim, meu Deus, como que você deixa seu marido tantos dias? Porque sai, volta e fica, não são todos que eu consigo estar. Principalmente agora com o Antônio, né? Eu tenho que cuidar, tenho que ficar com ele, enfim, não tá no meu momento de acompanhá-lo agora. Então, ele vai sozinho. E eu respondo da seguinte forma: eu o conheci na missão. Então, quando Deus já me apresentou ele na missão. Então, o que eu vim para somar. Eu não vim para dividir ou tirar nada dele. Eu entendi que a minha missão é estar submissa, isso que eu falo, a questão da submissão. Submissa ao ponto de estar ajudando-o na missão. Sim. Sendo a base ou sendo o alicerce dele ali, que seja para organizar, que seja para fazer a mala, que seja para que eu falo assim para ele, da mesma forma que eu o envio, né? Eu vou receber você de volta com o mesmo amor do mundo. E hoje ele se sente confiante em sair, ele sabe que ele tem para onde voltar. Então, isso é muito importante, é a confiança e o respeito. Sim. Confiança e o respeito. E, acima de tudo, o propósito, né? Acima de tudo está o propósito. A gente sempre brinca que fala que Deus não uniu Douglas e a Aline. Não, Deus uniu propósitos. Eu tinha um propósito e ele tinha um propósito. Deus os uniu pelo mesmo propósito. E é isso, a gente tenta manter nosso propósito aceso, firme, forte, e só aumenta. E hoje eu vou falar para você... Nossa, é muito legal, porque hoje a gente veio conversando isso no carro. Hoje nós somos muito... A gente não se compara a casal nenhum. A gente se compara a nós mesmos, a nossa evolução quanto casal. Então, nós somos muito melhores do que um ano atrás. Quando o Douglas e a Aline casou, era uma situação. Hoje, já é outro casal. É outra mentalidade. O ano que vem, daqui um ano, será outro. Então, por quê? Porque a gente está firme no propósito. Não desviamos do propósito, né? E nosso propósito é o céu. Nós não temos outro na nossa vida. Se não for educar nossos filhos para o céu, e é o céu. Né? Então, o céu acima de todas as coisas. E é isso. Então, assim, para as pessoas que não entendem, às vezes acham demais, né? Toda a questão. Eu falei, primeiro, hoje também é o trabalho dele. Primeiro, né? É o trabalho. Porque ele está na missão agora. Na missão, né? Então, missão, assim, ele está como pregador, palestrante, então é o trabalho, é o sustento, mas acima de tudo é o propósito. Mudar. Deus usa de suas palavras, né? Para converter, para evangelizar, enfim. Mas o nosso propósito, além do propósito de missão dele, que é muito bonito, né? Que Deus preparou para ele como missão, nós temos o nosso, em família, que é levar e educar nossos filhos para o céu. Então, eu acredito que eu tenho um papel fundamental também. Eu preciso reconhecer o meu papel dentro dessa missão. Né? Eu preciso reconhecer, porque é muito difícil quando em um relacionamento que a mulher não aceita, que a mulher não concorda, que todas as vezes que o marido sair, ela vai estar de bico, ou ela vai estar... Não, eu pelo contrário, eu que marco as missões. Às vezes ele chega para mim e fala assim, para onde eu vou hoje? Gente, ela marca até 2 no mesmo dia. Né? Já aconteceu de marcar. Ela quer aquele rala mesmo. Aí eu falei assim, a gente brigava no comecinho, né, do relacionamento. Eu ficava, meu Deus, você não tem tempo, né? E aí, tal. Ele falou assim, então tá bom, pode deixar que agora eu vou cuidar da agenda, né? Ah, menina, triplicou, porque ele falou assim... Eu falei, mas eu não consigo falar não. Eu falei pra ele, tá vendo? Você brigava comigo? Eu falei, não consigo falar não. Mas assim, dentro do possível, né? Dentro do que ele
ele pode fazer ali. Isso é legal, né? O mesmo foco, né? É o mesmo foco. É o mesmo foco, né? Uhum. Eu já conversei com os dois, já com o Douglas também, falou assim, ó, você cuidado, bota o pé no freio, de vez em quando dá uns puxão de orelha. Eu falei assim, ó, cuidado, presta atenção, fica em casa um pouco, né? Porque Sim. tem que ter, às vezes, esse envolvimento, como a gente falou de Marta, né? Tanto você quanto o Douglas, quando a gente vai, às vezes a gente a gente pensando em um bem maior, a gente esquece do que a gente tem em casa, e às vezes o bem maior é o maior que está ficando, né? Sim. Então, é muito importante isso, ter o equilíbrio, né? E também aproveitar, porque o Douglas está novo, então ele pode agora ainda correr, né? Ele falou assim, ó, nesse pique, É. acho que eu aguento uns 60 anos. Eu falei, É. meu Deus! É bom que já daí aposenta de vez. Vai descalço. Falou assim, ele tá tão magrinho, falou hoje que tá magrinho, daqui a pouco ele vai sem camisa pregar. Eu falei assim, nem Misericórdia. vou falar o que eu vou... Aí eu vou começar a ficar brava. Aí eu vou nem começar a falar deixar. o que eu respondi pra ele. Eu acho que não pode, não vai cortar o lance do soro aqui, ó. Ele corta. Ai, meu Deus Mas, do céu. Aline, olha, como que você acha, assim, porque o podcast Pode Me Deixar Ser Mulher veio de uma... Até esses dias a gente fez sobre Eva, né? E o podcast ia ter um nome, até eu tinha mandado mensagem pro Douglas, acho que pra você também, que acho que eu mandei junto, né? Que o nome ia ser Eva comeu a maçã e agora, né? Foi. Mas daí nós alteramos para abranger mais, né? Ter mais significado essa questão, pode me deixar ser mulher, né? Eu queria saber de você, assim, o que você acha, ou para você, ou o que você vê na sociedade, o que está tirando esse ser mulher? Por que você acha, você acredita que algumas pessoas, algumas mulheres estão clamando por isso, pode me deixar ser mulher? E o que pode estar fazendo com que a mulher não se sinta mulher ou tenha atitudes que não são características de mulher, né? Eu digo a mulher lá, aquela mulher que Deus criou, né? Aquela mulher que ele fez da costela de Adão, né? Nós tivemos aqui o seminarista Pedro, que falou lindamente que ele fez com o barro na barriga da mulher. Então, o que está nos distanciando daquela mulher criada por Deus? Primeiro, assim, são várias vivências, histórias, né? Que a gente vai tendo de nós mesmos durante a vida. Então, a pessoa, a mulher em si, né? Ela passa por diversas fases. E em cada fase ali, ela tem um discernimento daquele momento que ela está vivendo. E a sociedade em si, hoje, falando um pouco sobre Marta, né? Falando da parte toda preocupada, atarefada, com muitas e muitas e muitas coisas, acaba, eu acho que, tirando um pouco dessa feminilidade, acaba tirando um pouco do tempo que a mulher teria para ela mesmo, parece que vai desmontando e caracterizando de uma outra forma. Eu não vejo em algumas pessoas, algumas mulheres, nem que seja por vontade, vaidade. Algumas a gente vê se transformando por necessidade, né? A necessidade de ter que ser a provedora de casa, a necessidade de ser ela que cuida da família, que cuida dos pais. Nesse momento mais assim, nessa fase mais de responsabilidade, talvez está recaindo muita responsabilidade em cima da mulher, né? E ela vai se descaracterizando e vai se tornando aquilo talvez que Deus não sonhou para ela nesse momento da vida. Outras já são por vaidade, modinha, falta de conhecimento, criação. Hoje o mundo proporciona tanta coisa, né? tanta coisa ruim, né? É tanta informação ruim, informações boas, né, gente? Mas as informações ruins parece que vêm com tanta força, vai, exatamente, e vai formando um ser humano ali, onde vai tirando a característica do homem e a característica da mulher,
vai confundindo papéis, vai alterando as essências ali. Quando você se vê andando no meio do caminho, você já se perdeu. Você já se perdeu. Feliz daquela que ainda consegue perceber que está errado. O problema são aquelas que insistem em se encontrar e dizer, não, essa é a minha essência, eu sou porque... Enfim, primeira coisa que falta Deus. Falta Deus em todos. A partir do momento que você entrega a tua vida realmente a Deus, você pode estar até perdida em algum caminho, né? Ou na tribulação, na provação, na sua vaidade, na sua adolescência, nas drogas. Mas a partir do momento que você tem a oportunidade, o problema é que muitos não têm oportunidade. Quando você tem a oportunidade de entender e entregar o seu caminho a Deus e persistir. O problema é aqueles que já desistem logo no início, né? E persistir na oração, na entrega, você vai se encontrando. Sim. Você vai encontrando aquela mulher que Deus sonhou para você. Essas palavras que você disse aqui já surgiram várias vezes aqui para essa pergunta, que é desconstrução, desmontando, a essência, né? Você disse outro termo que eu não consegui, mas significa isso. Então, e a gente sabe que, assim, através de estudos, né? Nós sabemos que essa desconstrução da mulher, ela não é uma questão que aconteceu assim naturalmente. Não. Nós sabemos que nós temos aí uma articulação para que isso aconteça. Fatores econômicos, fatores sociais, Sim. né? Que a gente tem que essa desconstrução, ela já tem um plano, né? Isso não sou eu, Rosiane, nós temos vários estudos, né? Uhum. De início, alguns falam no início, quando começou a primeira onda do feminismo, Sim. né? Que começou com a guerra, a mulher tendo que sair de casa, mas foram situações que aconteceram, mas não foi só situações. Por exemplo, a guerra fez a mulher sair de casa. Ok, acabou a guerra, por que a mulher não voltou, né? Uhum. Então, teve uma força muito grande que fez com que a mulher saísse de casa e que acabou minando essa relação dentro de casa, que é a relação entre marido, mulher, né? Que você falou muito bem, atua com o Douglas, com as crianças, né? E essas cargas que vieram em cima da mulher, né? A mulher ficou muito Marta, né? Ela ficou muito Marta, porque eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que limpar a janela que tá suja, né? Eu tenho que ver se tem comida para amanhã. Essa vida de Marta, o relógio dela é muito rápido. Sim. Né? Não é um relógio normal. Não. Quando a gente vive vida de Marta, há 24 horas, parece que ela tem 6, porque Sim. você vai... Só que você só vai perceber esse relógio rápido quando passarem os anos, né? Você não vai perceber durante o dia. Você vai perceber daqui 1 ano, 2 anos, a hora que você olha pro teu filho que cresceu. A hora que você olha que, de repente, o marido, o relacionamento com o marido já não tá mais a mesma coisa. Você vai perceber a hora que sua mãe e seu pai né, nos abandonou. Aí você vai ver, meu Deus, aonde eu estava? Eu sinto isso, eu falo isso por mim, porque quando eu trabalhava, que eu cheguei da aula, você também deu aula também, né? Eu cheguei da aula 60 horas por semana, que eu trabalhava no particular e no público. Falei, aonde estavam meus filhos? Que comigo não estava, né? Então tem uma parte da minha vida assim que fica assim meio um borrão, porque eu estava trabalhando, eu não vi nada, né? E assim como Marta culpou e julgou, apontou para Maria, quantas vezes a gente faz isso também, Sim. né? Nós culpamos outras pessoas pela nossa vida acelerada. Nós não paramos para pensar e talvez o erro esteja em nós. Sim. Julgamos os outros. Porque eu preciso fazer, porque senão fulano faz. Porque fulano é isso, e não faz isso. Então, assim, a gente coloca a culpa em terceiros para aliviar um pouco da nossa carga. Mas não existe isso. Enquanto você não se vê Marta e se faz ali uma autoconstrução do que você tá vivendo e o que você precisa ser dali para frente,
você vai continuar com o mesmo peso. A culpa que você coloca no outro não alivia o cargo que você tá carregando. Tem uma versão assim de Marta voltando. Você vê como vai e volta? Eu falei pra você. É a frustração de Marta. E é o que a gente está falando agora, né? Então, quando ela estava falando com Jesus, era nem a questão. Ela queria que Maria saísse de lá, né? Porque ela estava trabalhando. Quer dizer, ó, vocês não estão vendo que eu estou trabalhando, eu estou fazendo tudo, eu estou correndo, estou tentando servir todos vocês e ela está aí. Nossa, né? como nós vemos isso, né? Sim, ela tá aí, mas Em ela tantas não faz situações. nada. E eu fico fazendo, Jesus, olha pra mim, não olha pra ela. Jesus, ó, eu tô aqui, mais ou menos Ela isso. só tá aí quieta te ouvindo, isso. enquanto eu tô preparando tudo pra vocês. Então, essa questão assim, ó, eu tô servindo, eu tô correndo, né? Jesus olha pra mim, aí chega uma pessoa, vai lá, não, mas não é assim. Então, a frustração de Marta, né, que a gente vê hoje, as mulheres muito, muito frustradas, porque acumularam tantas coisas, tantas obrigações, e às vezes ela vê uma pessoa fazendo uma coisa que ela gostaria de fazer, mas ela não pode, então ela critica, né? Muito, ela critica. Muito. Principalmente, agora que eu tenho um pouquinho de experiência, né, com 2 anos de casada, não posso, né, falar um pouquinho sobre no relacionamento. A gente vê, assim, tantas coisas que você precisa deixar. Eu preciso deixar, às vezes, ali a roupa sem passar para poder fazer alguma coisa diferente com a família. Nossa, mas a roupa vai ficar ali? Vai ficar. Eu faço isso agora. A roupa vai ficar ali para depois. Por quê? Porque eu preciso desse momento com a minha família agora. Vai ficar sem limpar? Vai. Na semana que vem eu vou voltar e fazer aquela faxina, mas essa semana eu preciso. Pronto, acabou, esse meu tempo de agora é com a minha família, é com o meu esposo. Aí eu vou fazer. Nossa, mas demora tanto fazer essa janta aqui, mas ele gosta. Ele passou o tempo fora, então eu vou esperar ele com a janta que ele gosta, mesmo que isso vai tirar o tempo que eu ia organizar tal outra coisa. Então, assim, é você analisar o que realmente tem o preço e tem o valor. Sim. O que dentro do seu relacionamento ali, seja no casal, ou seja dentro de uma amizade, seja dentro até do seu ambiente de trabalho, o que tem preço e o que tem valor. O que conta, né? Exatamente. O que conta tem aqui Cristo ou mundo, né? A gente tem que ver apenas uma coisa necessária, a presença de Cristo e seus ensinamentos, né? Então e Deus fala isso tão claro, né? Jesus Deus fala isso tão claro. Ela é repreendida por Jesus, e né? a gente não por tantas vezes a gente mesmo deixa passar despercebido. Nossa, tá tão claro Jesus falando com Marta. Sim, tão claro. Muito claro, né? E aqui em Mateus 6, né? Buscai primeiro o reino dos céus, né? Lembrando que esses céus assim, eu não vejo como somente a igreja em si, né? A estrutura da igreja. Não. Ver os céus estar o céu. Com os nossos, né? Na presença eterna de Deus, Sim. Aonde nós temos que lutar para estar. Então, a próxima vez que for dar uma de Marta, né? Você dá uma olhadinha lá, vê Jesus lá, vê que tá sentado, olha para Jesus e troca o rosto de Jesus, né? Coloca lá seu filho, seu marido, né? Sim, assim, né? Exatamente. Troca, né? Pra gente ter, assim, valorizar. Não é uma coisa, assim, fácil de fazer. Não. Né? É uma luta sua mesmo. É uma luta. É uma luta sua. Principalmente para as mulheres para as donas de casas, né? Dona de casa ainda que trabalham fora. São 2 trabalhos, né? Que eles exercem. E a gente vê tudo aquilo para fazer, tanto tarefada, tanta coisa ali, e criança chorando e tendo que dar um pouquinho de atenção para aquilo, porque a louça vai estar ali de novo. Você vai estar ali te esperando. Talvez o seu filho não. Se você continuar dando não, agora eu não posso. Agora eu não tenho tempo, porque agora eu preciso fazer isso. Agora vai passar. Aí vai entrar aquilo que você falou. A gente só vai se dar conta a hora que você olhar e falar assim, poxa, meu filho cresceu. E aonde eu estava? Bem isso. O que eu estava fazendo nesse tempo? Eu estava cuidando das coisas do mundo ou cuidando das coisas do tesouro que Deus nos deixou? Lembrando que não é a questão de deixar tudo, mas é colocar equilíbrio. Equilíbrio, né? Equilíbrio. É isso mesmo. Uhum. E a gente conversou, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas a gente já respondeu, que é como que a gente consegue reconectar a essa mulher, voltar a essa mulher, né? Que a mulher que Deus sonhou, tudo, como que a gente conseguiria
Acho que a gente já conversou essa questão do equilíbrio, né? Eu penso assim, a mulher que Deus sonhou, independente do lugar que você esteja, você tem que... eu vou falar uma coisa aqui, uma pergunta que veio muito para o Douglas depois que a gente fez o trekking. Tem aquele evento para homens lá que o Douglas fez, o Trekking Nações, que foi voltado para homens. E mas a gente recebeu muito pedido de mulheres para ser feito. E no começo daquele movimento todo, a nossa vontade era fazer aberto, homem e mulher. E eu fui a primeira que fui contra. Eu falei, não, isso aqui não é para mulher. Nesse formato não pode ser. Foi, Douglas, não, é verdade, não tem como fazer para mulher. Depois aconteceu, foi feito, foi maravilhoso, enfim, foi um evento fantástico, fantástico. Mas ele é um evento para homens. E o tanto de pedido que a gente está recebendo para ser de mulher, para fazer para mulher, foi algo que a gente conversou muito, muito, muito. Assim, acho que foi o próprio Espírito Santo nos inspirando ali para falar. Colocamos um ponto final. Não, o evento não é para mulheres, não tem como fazer para mulheres, não nesse formato, não da maneira que é. Por quê? Porque existem os lugares, existem as formas, existe as características. Então, assim, o ser mulher, aquele não vai se formar mulher ali. Aquilo ali é um formar homem, um forjar homem, é o crescer homem dentro da sua vida, enfim, como pai, como filho, como irmão. É o forjar do homem. Não se compara, não tem como se colocar na mesma balança. Do outro. Não se coloca na mesma balança. Porque senão Deus tinha feito assim, dobrado. Exatamente. Adão, né? Então, o ser mulher, aonde que Deus a gente fala sempre, né? Florescer onde Deus te plantou. Então, assim, se hoje eu estou casada, que eu floresça uma esposa segundo os olhos de Deus. Se eu sou uma pessoa solteira, que eu seja segundo a vontade de Deus. Ou não, se eu já sou viúva, enfim, a sua etapa da vida, olhe para você e fala como Deus queria que eu estivesse vivendo esse momento, né? São fases, cada fase, cabe uma maneira diferente de agir, mas o que você não pode deixar é de ser segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Né? Então, acho que no caminhar da nossa vivência, podemos passar por várias situações, mas em todas elas, ter Deus à frente. Entendi. Aline, aí você hoje, então, se achou como Marta ou como Maria hoje? Hoje? Hoje eu sou a Marta transformada. Eu sou a Marta de João, vamos dizer assim. Marta, né? Eu sou a Marta de João. A Marta que se transformou sua fé de uma fé ali ansiosa para uma fé madura. Eu me vejo assim hoje. Onde Jesus diz, você acredita? Eu não disse que se acreditasse, veria a glória de Deus? Exatamente. Então, exatamente. A gente falta acreditar, né? O confiar acima de todas as coisas. É o que a gente faz no nosso dia a dia. Nunca confiei tanto em Deus como eu confio hoje, como eu me entrego hoje. E é isso. Eu me vi em Marta desde do comecinho lá, da hora que a gente começou a conversar, até o momento que a gente fecha, na confiança, no acreditar e no crer que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Sim. Essa confiança, ela cresce, né? Cresce. A gente tem que fazer esse crescimento como Marta aqui, né? E é isso, dona Aline. Já estamos aí finalizando. Meu Deus, passa rápido, né? Pois é, você estava preocupada, né? Meu Deus, como passou rápido. Eu tenho que ver, será que o Antônio está bem? Eu acho que a gente falou bastante sobre o tema, né? Como se manter na presença de Deus no mundo de Marta. Sim. Né? Sim. Então, você perguntou do tema, o tema a gente faz na hora. Eu falei, vou perguntar só na hora, né? Porque eu falei, meu Deus, como será? Mas não foi tem perfeito. Como. Antes de eu conversar, da gente ter uma conversa, assim, porque... E como é bom
a gente está aqui conversando, né? Como é bom ter a Sim. possibilidade de você conversar sobre as coisas de Deus. Eu vim aqui com um pensamento, eu me via em um sentido de Marta, você olhava para mim e via em outro. Como é gostoso, tá vendo? A gente conversar e poder partilhar. E espero, né, que outras mulheres tenham tido essa experiência também de numa conversa conseguir se encontrar, Sim. se reencontrar, né? A intenção é essa, nos bate-papos que a gente tem aqui, bem descontraído mesmo, levar para as mulheres, assim, como que a gente pode? Como que a gente pode caminhar? Sendo mulher, sendo cristã, sendo católica, né? Então, é possível, né? É possível. É então, possível. Aqui eu estou tentando trazer pessoas que estão envolvidas na igreja, mas têm a sua vida, têm seu trabalho, para falar assim... porque a desculpa é, eu não tenho tempo, né? Mas a maioria que veio aqui rala pra caramba, né? Tem, assim... mil coisas para fazer e consegue, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Todas elas são Martas, Marias, né? Todas que vieram aqui, mas consegue, porque o servir é muito bom, né, Aline? Quando Sim. a gente tem essa questão, esse retorno, né? Meu Deus. É o olhar, quando a gente senta no pé de Jesus, nos pés de Jesus, e ele olha, né? E a gente não quer sair dali, não né? Bem isso mesmo. É um pouquinho da Marta, da Maria daí, né? Quando você tá ali, é tão bom estar. Exatamente. Você quer mais alguma mensagem final para as mulheres? Eu vou falar assim, né? Dentro da sua vida, por experiência do que eu já vivi, do que eu já passei, não deixe a sua Marta de lado, né? A Marta tem que ter. Sim. Tem que existir a mulher que está ali organizando, cuidando da sua família. Não deixe a sua Marta de lado, mas também traga mais a Maria para perto, né? Traga mais a vontade de estar com Deus. E como transforma quando você tem a oração e a intimidade e o amor, a ouvir a Deus primeiro, depois o servir. Ouve, seja íntimo e depois se coloca ao servir, porque daí tudo vai fluir. Sim. Tudo flui, né? Então, acho que é isso. A Marta e a Maria precisam existir em nós. Não tem como se desfazer das duas, né? Elas têm que estar dentro de nós, mas em equilíbrio. Sim, as duas, né? É muito bom. Isso aí, muito lindo. Então, nós estamos aqui finalizando. Eu agradeço muito, Aline. Ai, meu Deus. Muito, muito mesmo a sua presença. A gente tem, assim, algumas histórias, né? Que juntas, assim, que foi um presente de Deus mesmo ter você e o Douglas na minha vida. Oh, meu Deus. Que entraram... O Douglas entrou de uma forma, a Aline entrou de outra. Eu entrei primeiro, né? Não, foi o Douglas, eu o vi num acampamento. Aí eu conheci o Douglas, aí depois eu conheci você no outro acampamento. Mas daí a hora que juntou os dois, ai, que legal. Eu não sabia que os dois eram, que você era a Aline do Douglas. E o Douglas da Aline. Douglas era, né? Mas são presentes de Deus e hoje são amigos da minha família e... Né, o Pedro gosta muito do gordinho de você, né? E é um prazer muito grande, prazer né? Muito bom mesmo. O prazer foi meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho. É sempre maravilhoso estar do seu lado. Você sabe tanto que eu te admiro, que eu te amo, né? A gente já fala isso fora daqui, mas é muito bom mesmo. Então, muito obrigada por partilhar esse momento com você. Agora você aqui na frente das câmeras, né? Porque geralmente você fica... eu sou a que fica atrás, só filmando. E... Ai, você deu muito bem, né, Lana? Tá aprovada? Ai, meu Deus do céu, eu tava morrendo de medo. O meu negócio é ser Marta lá no cantinho. Pode revezar com o Douglas aí, que dá certo, funciona. Meu Deus do céu. Ai, bom, obrigada mesmo. Deus abençoe. Amém. Bom, hoje ela chegou aqui, chegou ela e o Douglas, eu falei, fui igual na casa do Lucas, da Carol, ou da Luana e do Pedro Henrique. Eu nem olhei para os dois, falei, cadê o Antônio? Cadê o Antônio? O Antônio nem ligou para nós, já foi direto no cadê? Não é vocês que eu quero, não é vocês que eu quero, não. Eu quero o Antônio. Ele causa isso nas pessoas. Então, é isso mesmo. O Lucas e o Pedro Henrique às vezes ficam com cara assim, tipo assim, mãe, eu sou seu filho.
Mas ele é meu neto. Ele é meu neto, é prioridade, né? Prioridades. Mas é isso aí, então nós vamos encerrar por hoje, muito boa conversa, bem tranquila. Hoje a gente não pode se estender muito também, porque tem uma mãe aqui que amamenta. Exatamente, né? Que já deve estar. Já deve estar aqui, mas foi muito bom. Foi mesmo, muito bom mesmo. Eu gostaria de agradecer aos colaboradores novamente, a Ornato Joalheiros, que está há 24 anos fazendo história aqui de Cianorte, onde nós temos uma infinidade de presentes para mulher, para homens, para crianças, peças sacras, relógios, então tem uma infinidade aí de opções. A Carícia Moda Íntima, que também tem, além de moda íntima, nós temos pijamas e moda fitness também. O Instituto da doutora Gabriele Valério, de Medicina e Saúde, onde ela tem uma medicina integrativa e funcional, com acompanhamento para emagrecimento e também para reposição de energia, de vitaminas, né? Reposição de energia não, para você ter mais energia, né? E o Empório 3S, onde também nós temos aí tudo de melhor de alimentos saudáveis, as farinhas, nós temos também chás, tem castanhas, tem mistura para bolo, tem... faltou mais alguma coisa? Acho que tem... ela é uma loucura, você entra lá também, é muito... Para quem tem restrição alimentar, suplementos esportivos, é uma loja completa. Então, muito, muito obrigado para os nossos colaboradores aí que estão conosco nesse projeto aqui do Pode Me Deixar Ser Mulher. E para a gente encerrar, como todas as vezes, a gente vai fazer a oração do terço do Espírito Santo. Então, você que está aí, pegue o seu terço, né? Pense em alguma mulher que você queira fazer oração em especial, né? Coloque no seu coração. Nós temos as orações aqui em específico para cada mulher, mas coloque no seu coração, pedindo para o Espírito Santo para que ele conceda, né? Conceda esses nossos pedidos, que chegue até as pessoas. Eu sempre peço para o Espírito Santo que vá até meus filhos, que vá até meu marido, minhas noras, minha mãe, minha família, que ele leve um sopro, né? Como se fosse um beijo, que é do Espírito Santo, mas é um beijo que eu estou enviando através das minhas orações. Então, nós vamos fazer o terço, pegue o seu rosário. Nós vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nas contas maiores, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, e nas menores, vinde Espírito Santo. No primeiro mistério, nós temos em Atos 1:8, Jesus deixa uma última palavra para os discípulos, antes de subir aos céus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, sendo que hoje é nossa tarefa. Devemos fazer ecoar as palavras do Santo Evangelho. Em meio a tantas crises de valores, vamos pregar o diálogo, a tolerância, a humildade, a compreensão e, sobretudo, a oração. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas mulheres tão atacadas por ser mulher, esposa e mãe, que sejam cheias do Espírito Santo, como Maria, e possam se sentir amadas e respeitadas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Vinde, Espírito Santo,
Vinde, Espírito Santo. 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 Pedimos pelas jovens que são o futuro da igreja e da família, mas muitas vezes enfrentam pressões e desafios que podem desviá-las do seu caminho. Que sejam cheias do Espírito Santo, tenham a força e a coragem para enfrentar as dificuldades que o mundo as impõe. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Pedimos por todas as irmãs doentes fisicamente e mentalmente, para que restaurem suas forças físicas e morais. Pelas idosas, para que se tornem mestres da ternura, para que sua experiência e sabedoria ajudem as mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade. Que sejamos cheias do Espírito Santo, para vivermos a alegria do Evangelho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Vinde, Espírito Santo. 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 Pedimos pelas nossas famílias, que mães, esposas e filhas cristãs sejam exemplos a serem seguidos e sejam uma luz orientadora para todos. Rezemos por elas como um ato de amor e responsabilidade. Que sejamos cheias do Espírito Santo, para que nos fortaleça para superar dificuldades e viver com propósito e fé. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós, mulheres, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.